Glória a Deus. Quero falar, queridos, de um texto do Evangelho de Marcos. Marcos é muito, muito importante. Ele apresenta o Senhor como o servo perfeito. Nós aprendemos nesse livro sobre a morte, a vida, a ressurreição de Jesus. Ele apresenta Jesus também como Messias. Marcos dá um novo sentido para aquilo que nós chamamos de missões. Ele, junto com Paulo, Barnabé, ele sai para um chamado missionário. E ele não era um dos apóstolos, mas era alguém que estava muito, muito perto dos acontecimentos na vida ministerial de Jesus. Ele estava, por exemplo, no batismo, lá no Rio Jordão, quando o apóstolo João batizou Jesus. Hoje nós vamos batizar numa piscina, né, tão bonita, adornada, e a água quentinha, vocês vão ver. Quem vai batizar vai ser tremendo, vocês vão perceber. E Jesus se batizou no Rio Jordão. Marcos estava lá junto. Marcos estava junto nas pregações, nos ensinamentos de Jesus. E durante seu ministério viu os milagres sendo realizados, mas também o amor de Jesus demonstrado pelas pessoas. Marcos reforça a ideia de que Jesus é o Salvador. Jesus é o Mestre, mostra para as pessoas sua paixão e a importância de crer nele. Trazendo isso, eu quero ler o Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do verso 14. Jesus aqui já havia ressuscitado, por isso que diz: mais tarde, Jesus apareceu aos 11. Pastor, mas ele não tinha 12? Sim, aqui Judas já tinha se enforcado. Aqui Judas tinha se suicidado, por isso já só tinha 11. Enquanto eles comiam, Jesus censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram no que tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregue o Evangelho. Pregue as boas novas, ou seja, boas notícias, é isso que significa Evangelho, às pessoas que você cruzar por elas, ou quase todas as pessoas, ou as que você achar mais legal. Como que está o texto? Quantas? Pregar para quem? Todas? É muita gente. É por isso que Jesus falou que nós íamos fazer coisas maiores que Ele fez. Hoje você pode pregar para muita, muita gente. Quantos amigos você tem te seguindo nas redes sociais? As redes sociais espalhadas pelo mundo inteiro. Então, Jesus tinha que ir, e Ele juntava multidões, as pessoas tinham que ir até Ele. Ele não tinha essa tecnologia, por isso que a palavra nunca se engana. Então Jesus disse: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer, ou aqueles que crerem e forem batizados, serão salvos. Porém, aí está de outra forma, né? Porém, aqueles que se recusarem a crer, aquele que não crer, está dizendo nessa versão, aqueles que se recusarem a crer serão incluídos, gente, porque não pode, né, rejeitar as pessoas. Serão esperados que ele tome a decisão. Serão tolerados até que ele se converta. Sabe? O Evangelho está sendo pregado de umas formas tão esquisitas por aí, mas a palavra está muito clara. Foi Deus que deixou, inspirado pelo Espírito Santo. Nesse caso aqui, Marcos: aquele que se recusar, aquele que não crer, será condenado. Então nós temos duas opções diante da palavra: crer e não crer. Diante dos mandamentos, obedecer ou não obedecer. Se obedecer, ok, esse faz parte. Se não, ele está condenado. Pastor, dia de festa, a palavra é tão dura, mas é a palavra que fala sobre esta festa. Porque quando aquele que crê e confessa e toma posse desse Evangelho, a festa nos céus, a festa nas águas, a festa na nossa casa, a festa na igreja, porque o reino se expande dessa forma. Apresentamos crianças aqui hoje,
E essa é uma forma do reino crescer. Nós, como seres humanos, multiplicarmos, fazermos criança ou ganharmos pessoas através do Evangelho. Você pode abastecer, ampliar, expandir o reino dessa forma. Aí vai de cada um que acha melhor. Tá os estamatos aí que gostam da primeira parte. Levanta só os estamatos que tá aí, vamos ver. Só para pensar que eu estou exagerando. Cadê? Estão trabalhando? A maioria está trabalhando, está aqui na frente. Dá para montar uma igreja só com eles. Se eles se rebelar, nós estamos fritos. Mas é uma família preciosa. Mas eu sei que você tem filhos, que você tem parentes, que você não chegou nesse mundo de qualquer jeito. E o melhor disso, que continua no verso 17: estes sinais acompanharão os que crerem. Utilizarão a minha autoridade, em meu nome expulsarão demônios. Meu Deus, pastor, nem fala nisso. Eu morro de medo só de pensar. Sinto os arrepios, os negócios. Está dizendo que aquele que crê, foi batizado, se torna filho de Deus, não vai ser mais condenado, vai ser salvo, e os demônios vão ter medo de você. A palavra de Deus diz que onde você colocar a planta dos seus pés, vê a planta do seu pé ou do pé do seu vizinho, é esse pezinho lindo aí mesmo, bate ele no chão. Isso. Aonde você colocar a planta desses pés, os demônios saem correndo, porque chegou um filho de Deus, chegou a autoridade. É isso que a palavra de Deus está falando. Falarão novas línguas. Uau, não é línguas esquisitas, não, novas línguas. Tem uma língua na qual a gente é batizado pelo Espírito Santo, e é uma comunicação com Deus, que o inimigo não entende essa língua. Pastor, eu também não entendo. Eu falei, então, é uma comunicação entre você e Deus. Por isso que a Bíblia instrui em orar nessas línguas estranhas, línguas diferentes, dons de línguas. No verso 18 diz assim: pegarão em serpentes. Uau! Pegarão em serpente com toda a segurança. Você já viu alguém pegando serpente? Você consegue? Já pegou uma minhoca para pescar? Pensa num bicho perigoso, astuto, venenoso, e está dizendo que não tem perigo que vai fazer você recuar naquilo que precisa ser feito. E se beber algum veneno mortal, né? Não vou falar marca de refrigerante, mas refrigerante em geral é um veneno mortal. Mas aqui está falando de veneno que era encostar na boca e você estava morto. Não lhe fará nenhum mal, não lhe fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, isso é melhor, e esses ficarão melhorados ou curados? Sarados, curados. Aliás, chegou a informação dessa pessoa que sofreu acidente, e ele está bem mal, mas ainda não partiu. Saiu um relatório aí do hospital, que ele não morreu ainda. Parece sair uma fake news. Primeiro que ele está no Costa Cavalcante. Veio uma notícia do municipal. Então depois nós vamos orar de novo, que se ele está vivo, ainda há esperança de ser curado. Nós não sabemos os planos de Deus. Ninguém deve partir dessa terra sem ter a oportunidade de conhecer esse Jesus, de ter esse evangelho, essa oportunidade que eu quero te dar hoje. Sabe, esse evangelho que o Senhor mandou propagar, mandou anunciar, propõe nós assumirmos a vida do Senhor Jesus na nossa vida, pela fé e pela conversão. É uma questão de fé, precisamos acreditar nessa palavra. Pastor, e se no final tudo der errado? A gente sempre faz essa pergunta. E se essa não for a verdade, pelo menos você vai viver uma vida mais decente. Porque fazer tudo o que nós queremos, fazer tudo do nosso jeito, a sua vida inclusive é abreviada. Enquanto que a palavra, que é poder de Deus, que é a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é transformadora, que é salvadora, ela muda o nosso destino. E nós podemos definir, crer e decidir por ela. Você crê nisso? Então crer é o primeiro passo
que a gente possa entrar nesse projeto de Deus que o Pai preparou, que o Pai traçou para nossas vidas. Isso é ideia de Deus, não é ideia de religião, de igreja, de homens. Sabe, muitos usam isso para enganar, para extorquir, para se beneficiar. E sabe por quê? Porque muitas vezes nós não nos aprofundamos, nós mesmos, na palavra de Deus. Porque essa coisa de ter um sacerdote que faça tudo por nós, isso é coisa do Antigo Testamento. Jesus veio, pagou o preço na cruz, o véu foi rasgado, o véu do templo, e o caminho está aberto para todo aquele que nele crê, possa buscar, possa entrar na presença do Pai, entrar na presença de Deus, para conversar com Ele. Sabe, no Antigo Testamento nós vemos o sacerdote uma vez por ano, ia lá, oferecia sacrifício, purificava, tinha toda uma regra, e aí ficava todo mundo escutando se o sacerdote ia morrer ou não ia, porque se ele morresse era sinal de que Deus não estava aprovando a forma que o povo estava vivendo. Amarravam um sino, vários sinos, numa corda, amarravam na cintura do sacerdote, ele entrava no lugar santo dos santos, e o pessoal ficava ouvindo, porque se ele morresse lá, ninguém podia ir lá pegar, e aí puxava pela corda se ele morresse. Senão, se ele saísse, imagina, né? Sair aliviado, Deus está aprovando a forma que nós estamos vivendo. Está lá nas histórias bíblicas no Antigo Testamento, falando sobre o tabernáculo. Eu fico pensando, vocês viram que tem bastante pastor nessa igreja. Quantos pastores nós já teríamos ter que puxar pela corda, se dependesse da sua santidade? Imagina lá no Santo dos Santos, né? Deus com uma lista enorme de igreja fala assim: não, agora a igreja ceifa, traz aí quem que é o líder lá, amarra a cordinha nele, e aí nós vamos ver se o povo estava sendo aprovado por Deus. Será que essa quantidade de pastor ia dar? Quem está me entendendo? Acho que uns 3 falaram amém, outros nem tem coragem de falar. Se a pessoa continuar sendo assim, talvez ninguém querer responder esse chamado. Fala, você está doido? Esse povo aí? Não vou não. Sabe, queridos, e o ser humano nunca mudou. Nunca mudou. A história mostra desde o princípio. E é uma coisa assim, constante, mesmo vindo buscar o Senhor, mesmo estando na igreja. Pastor, mas eu estou me esforçando, estou na igreja. E aqueles que nem faz isso, como é que está? E é interessante porque o primeiro assassinato, o primeiro derramamento de sangue na humanidade, não foi por inveja, não foi por cobiça, não foi por causa de uma mulher. Tantos motivos para assassinar alguém. Sabe por que foi? Quando Caim matou Abel, primeiro assassinato da face da terra, foi por causa de um culto, foi por causa de adoração. Um foi rejeitado e outro foi aprovado por Deus. E o rejeitado ficou tão irado, falou assim: vou acabar com essa adoração, vê se não é essa a intenção do inferno, acabar com a adoração ao Senhor. E ele foi e matou o seu irmão. Então nós precisamos vivenciar de verdade tudo que o Senhor já preparou, já nos deu, já conquistou na cruz. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 12: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é para vivenciar, só para experimentar. Então nós precisamos renovar nossa mente. Alguns falam assim: você vai naquela igreja receber uma lavagem cerebral. A intenção é essa: tirar as porcaria que a gente pensa aqui, as ideologias, todos os ensinamentos que tem a ver com o mundo, e ensinar a palavra de Deus. Isso é uma transformação de mente, e transformar a mente pela palavra, não tem outro caminho. É isso que Paulo está dizendo.
E a palavra que nós lemos está dizendo: quem crer e for batizado, esse será salvo. E quem não crê é condenado. Se fôssemos uma religião, uma seita de inclusão, fala assim: não, vamos ficar só com a primeira parte. Quem crê e for batizado. Ah, mas eu creio só mais ou menos. Eu creio assim uns 20%. Não, eu creio todo final de semana. Todo final de semana eu creio, tanto que eu vou na igreja. Mas de segunda a sábado, deixa que eu me viro. Jesus está falando de 100%. Eu vou perguntar, mas você não precisa responder. Os casados, levanta a mão. Vai ter encontro de casais aí. Só os casados, levanta a mão. Tem gente que está em dúvida. Como que é isso? Será que eu sou casado? Os casados, não precisa responder. Você aceitaria 2% de infidelidade no seu casamento? Ah, o casamento está tão bom, pastor. 2%, né? Quanto dá isso no ano? Se calcular em horas. Eu sempre pergunto para os homens: quanto de infidelidade eles tolerariam? E a resposta sempre é 0. Nós queremos 100% de fidelidade. E agora, para com o Criador, que é santo, que é poderoso, que é infinitamente maior do que tudo que você conhece, Ele deve aceitar de nós o que a gente decidir dar? Ele não aceita. Por isso que precisa de fé. E se a gente crer, será salvo. Se não crer, não, eu não creio nessa fidelidade toda, vai ser condenado, diz a palavra. Nós só podemos mudar a nossa realidade, a nossa volta, se nós conseguirmos mudar, se nós mudarmos nosso coração, nossa fé em Jesus, dessa decisão para operar transformação na nossa vida e milagres na nossa vida. Só em Jesus, pela fé em Jesus, nós seremos capazes de maior proezas, como Ele fez. De expulsar demônio, sabe? Expulsar demônio parece um negócio de outro mundo. Tem que fazer teologia, demônio não liga para teologia, não. Ele liga para a sua intimidade com Deus. A presença de Deus na sua vida. Você vai botar o pé, ele não precisa nem falar nada, ele vai sair correndo. Jesus foi para uma ilha chamada Gadara. A história do gadareno, né? Jesus só entrou na ilha e não falou nada. Ele fala uma palavra. E o endemoniado, os demônios se manifestaram e falaram: por que você veio aqui, filho do homem? Por que você veio nos incomodar? Que foi que nós te fizemos? Jesus não falou nada. Ele só chegou, só colocou a planta do pé. E aí os demônios ficaram uriçados, que a gente diz, né? Ficaram empavorosos. E eles mesmos deram a condenação: deixa a gente entrar aí nesses porcos. Tipo, nós sabemos que vamos ter que sair mesmo. E Jesus falou uma palavra, ele disse: vá. Ele não ficou explicando a Bíblia, não orou, não sapateou, não gritou. Ele olhou para o demônio e deu como: então vá. E eles foram. E aí aquele homem se transformou num baita do missionário, num ótimo missionário. 10 cidades foram conquistadas através daquele um homem, que antes endemoniado, com Jesus, se transformou um missionário, um homem de Deus. Onde chegava, todo mundo falava: mas não era esse? Ele falou: era. A palavra é isso, era. Ele é um ex. Então nós temos em Jesus esse mesmo poder de enfrentar coisas perigosas. Os demônios vão correr. A palavra diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Pronto, e daí? Daí você tem que resistir à sua vontade. Aí tem que viver em santidade. Ah, mas esse negócio é muito perigoso, tal bairro é muito perigoso. Não existe isso. Não existe, pastor? Vai lá no Rio de Janeiro. A igreja está lá. A igreja está lá. É o lugar mais fácil de converter as pessoas, porque eles não sabem se vai viver o resto da semana. Então o evangelho funciona, continua funcionando. E essa instituição, a igreja que o Senhor Jesus fundou, tem mais de 2000 anos. Não tem nenhuma empresa
com esse número. Mas também a igreja não é uma empresa, é uma agência dos céus, do reino de Deus. Então eu pergunto, você percebe esses sinais já na sua vida? Você consegue enfrentar coisas perigosas? Você tem sido canal de bênção para outros que precisam desse mesmo Deus, desse mesmo Jesus? Teu testemunho de vida tem inspirado a outros? Porque o nosso testemunho é como se nosso sacerdote estivesse entrando no Santo dos Santos. Não vou nem orar, não vou nem fazer devocional, porque o negócio está ruim para o meu lado. Então o maior milagre que pode acontecer na nossa vida não é nem ressurreição, não é nem poder pisar em serpente, tomar veneno e não morrer, arriscar a vida de qualquer forma. O maior milagre nem esse. O maior milagre que nós podemos receber na nossa vida é o milagre da salvação, porque muda totalmente o nosso destino. O milagre da salvação muda o nosso destino aqui na terra e eternamente. A palavra diz: todo aquele que confia no Senhor, Salmo 25:3, jamais será envergonhado. Todo que confiar no Senhor. Então não estou falando de algo qualquer, precisa de fé para confiar. E a palavra diz que nós não seremos envergonhados. Ah, mas se fizer uma pergunta que eu não souber, pede desculpa e fala: eu vou trazer a resposta. Seja sincero. Quando fizer pergunta difícil, cansei de fazer isso na célula, falei: eu não sei, mas eu vou atrás de alguém que sabe. Esse compromisso eu faço. Romanos 10, capítulo 9 diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor, e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Está ali a palavra. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então, você, meu irmão, que já aceitou esse Senhor na sua vida, como Jesus como Senhor e Salvador. Como Salvador é muito bom, a gente é salvo de coisas que a gente nem imagina. E tem coisas que Deus já te livrou que só no céu você vai saber. Mas como Senhor é o grande desafio da nossa vida. Porque se Ele é Senhor, é Ele que vai dirigir todas as coisas. Todas as coisas. Você não entendeu? Não é quase todas as coisas. São todas as coisas. Todas as decisões que você precisa tomar precisa ser colocado ao senhorio de Jesus. Quer errar menos? Escuta a Deus, escuta o Espírito Santo. Você que é casado, escuta a sua esposa. Deus costuma usar ela muito, se ela é uma mulher de Deus. E se ela não é uma mulher de Deus, pastor, você está escutando outra coisa. Isso é real. Então nós precisamos avançar nisso. E se você já tem Jesus como seu Salvador, deixe Ele ser Senhor em todas as áreas. E se você ainda não tem Jesus como Salvador, eu vou te convidar para fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração e te dar a oportunidade de você fazer essa oração, essa entrega, porque a palavra diz que aquele que crê será salvo. Pastor, mas eu nem sei do que eu preciso ser salvo. Salvo de todas as angústias, salvo desse mundo tenebroso, salvo de viver sem sonhos, salvo de não ter perspectiva do futuro, salvo de não saber qual que é a sua identidade. O Senhor quer restaurar todas essas coisas, porque você é um filho, uma filha amada de Deus, e você veio para ouvir essa palavra, para vir essa festa. Isso faz parte da festa, ter a oportunidade de mudar o seu destino, ter a oportunidade de receber aquele que é o Criador do universo, que é Deus Todo-Poderoso, que é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Mas Ele te chama pelo nome e te diz: filho, filha, volte. Você tem um pai amoroso. De repente você teve problemas com seu pai biológico, com a sua mãe, ou nem conheceu eles, mas Deus levantou outras pessoas para te amar e te trazer até aqui.
Mas tem um Pai no céu que Ele não falha. Tem um Pai no céu que quer te chamar de filho amado. Tem um Pai no céu que tem um projeto de vida para você, que é de te fazer bem, de te prosperar, de te fazer famoso. É isso que a palavra diz. É isso que Ele fez na minha vida, me adotou, e há tantos aqui. E com essa oração você pode entrar nesse mesmo reino, nesse mesmo caminho. Então coloque a mão no seu coração, ainda de olhos fechados, diz assim: Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esta palavra. Entra na minha vida, Senhor. Faz morada, Senhor, na minha vida. Eu quero dizer que eu aceito o Senhor na minha vida como Senhor e Salvador. Me perdoe dos meus maus caminhos, dos caminhos que não me levaram a lugar nenhum. E nesse dia, Senhor, eu aceito o teu caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém volta para o Pai senão através do Senhor Jesus. Escreva, Senhor, o meu nome no livro da vida, e eu te recebo. Faz morada em minha vida. Muda, transforma os meus caminhos, no nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Olá, que bom que você nos acompanhou até aqui. Nós somos a Igreja Ceifa, a Igreja da Família. E a palavra que você acabou de ouvir é uma palavra centrada na Bíblia, é uma palavra de Deus. Portanto, eu creio que você foi tocado pelo Senhor, que Ele falou ao seu coração. E mediante a exposição desta palavra, eu quero fazer alguns desafios para a sua vida. Arrependa-se. A palavra de Deus diz: se você confessar com seus lábios, crer no seu coração, receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor para toda a eternidade. Segundo desafio: se você está por acaso afastado dos caminhos do Senhor, da igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo na terra, quero dizer que aqui você tem uma casa, uma igreja, uma família para pertencer. E você é muito, muito bem-vindo. Um terceiro desafio para a sua vida: se você não foi batizado nas águas, fazendo disso o seu compromisso público de fé, como diz as Escrituras, você é convidado a fazer o seu batismo, a batizar e pertencer a esta casa. Essa é uma grande oportunidade para a sua vida, mediante a palavra que você ouviu. Se você fez alguma dessas 3 decisões na sua vida, que é tão importante, fale com o nosso corpo pastoral, acesse o chat, escreva-nos e acesse o QR Code que está aí na sua tela. Obrigado, queridos, por nos acompanhar até aqui. Somos a Igreja Ceifa, Centro de Integração da Família, uma família a pertencer. Muito obrigado, Deus te abençoe sempre.